Fala galera guerreira! Hoje nós vamos iniciar aqui uma série que eu tenho certeza vai te ajudar muito na preparação para os vestibulares ou para provas escolares. Eu estou falando disso aqui, ó, uma série que eu estou chamando de Como Ler e Entender Obras Literárias para os Vestibulares. O objetivo é uma orientação mais específica, mais objetiva, que vai te facilitar aquela leitura técnica, aquela leitura compreensiva das obras indicadas aí nos principais vestibulares de todo o Brasil. E nós vamos começar exatamente com o livro Poemas Escolhidos, do Gregório de Matos. Esse livro Poemas Escolhidos está indicado atualmente tanto na lista da FUVEST quanto na lista da UEL. Tá? São dois grandes vestibulares que têm essa obra como indicação aí. Trata-se de uma seleção feita pelo crítico José Miguel Wisnik. Tá? E a ideia aqui é exatamente fazer uma orientação baseada nessa seleção feita pelo José Wisnik. Quando ele fez a seleção dos poemas que comporiam essa obra, ele fez uma divisão por temas, ele organizou o livro numa divisão por temas, os principais temas abordados aí pelo Gregório de Matos. Então são três temas. A poesia de circunstância, que está subdividida em poesia satírica e poesia encomiástica. A poesia amorosa, subdividida em lírica e erótica irônica. E a poesia religiosa. São realmente os três grandes temas que predominam em toda a produção poética desse grande autor barroco que é o Gregório de Matos. Como nós temos um livro relativamente longo, né? Nós temos aqui centenas de poemas que foram selecionados, eu vou dividir essa orientação em 3 aulas para não ficar cansativo. Nós vamos começar nessa primeira aula falando exatamente sobre a poesia de circunstância. O que seria essa poesia de circunstância? São poemas feitos a partir da observação de fatos, de cenas, de episódios do cotidiano, né? Presenciados pelo poeta ou que de alguma forma ele ficou sabendo aí sobre a realidade social, histórica, cultural da sua época. Tá? Então, aí a expressão poesia de circunstância. Poesia feita a partir de circunstâncias observadas aí na sua época. Aí abaixo você tem alguns exemplos que eu retirei do livro. Aqui é importante um parênteses. Esses títulos que aparecem, né, quando você vai ler os poemas, aparecem títulos, né, nos seus poemas aí. Só que esses títulos, gente, eles não foram feitos pelo autor. O autor não colocou título. Aliás, o Gregório nem publicou, nem organizou a publicação. A poesia dele permaneceu inédita até a morte dele e bem depois também. Ela só foi realmente organizada de maneira metódica e tal, já no final do século XIX aí. Então esses títulos, eles foram dados pelos pesquisadores, né? Pelas pessoas que estudaram, que organizaram a obra dele. São, na verdade, títulos explicativos. São títulos que mais ou menos explicam, né, o poema, principalmente o tema, o assunto que vai ser abordado por esse poema aí. E aqui eu citei alguns exemplos para vocês, ó. A Cidade da Bahia, quer dizer, um poema dedicado, né, à cidade da Bahia. A Pedro Álvares da Neiva quando embarcou para Portugal, um poema feito a um personagem da época, né, chamado Pedro Álvares da Neiva, um dos líderes políticos daquele momento lá na Bahia. Ao mesmo desembargador Belchior da Cunha Brochado, mais um figurão da época aí. A um fulano da Silva, excelente cantor ou poeta. E esses poemas, essa poesia de circunstância, ela acaba sendo dividida em 2 tipos. Tem a poesia satírica e tem a poesia encomiástica. Poesia satírica, como o nome já sugere, é aquela feita com o objetivo de criticar, de denunciar, de debochar, de ironizar um fato ou uma pessoa, geralmente uma pessoa. Tá?
o Gregório de Matos é conhecido como o grande poeta satírico brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, gente, quase a metade dos poemas aqui selecionados são satíricos. Se encaixa, né, na poesia de circunstância satírica. É o maior número de poemas que nós temos aqui. E por isso mesmo você tem que ter bastante atenção. A poesia satírica ela tem uma importância porque ela nos traz um panorama do Brasil colônia no século XVII, ou seja, nos anos 600. Né, a época do Barroco, mais especificamente da Bahia. Né? O Brasil, na época, praticamente se reduzia à Bahia, onde se concentrava toda a atividade política, social, cultural, econômica do Brasil daquela época lá. Então, esses poemas satíricos acabam tendo até uma importância histórica, né? Trazem informações históricas. Dá para fazer belíssimas questões de interdisciplinaridade, especialmente com a história, mas também com a geografia, né? É possível criar questões aí fazendo referência a aspectos geográficos, a aspectos históricos daquela época. Então é bom ficar atento a isso. Uma pequena parte desses poemas de circunstância é a chamada poesia encomiástica. A encomiástica é uma espécie de poesia bajulatória, feita para... é o contrário da satírica, né? É feita para bajular, para elogiar, para exaltar um lugar, uma pessoa, geralmente uma pessoa, né? Com o objetivo mesmo de ou agradecer, né, por um benefício, ou até uma bajulação na espera, né, de conseguir algum benefício ali por parte do autor. Essa poesia bajulatória ela é num número bem menor comparada com a poesia satírica. E eu queria dar pelo menos alguns exemplos aí, né, mesmo que curtos, dessa poesia satírica e dessa poesia bajulatória. Então dá uma olhadinha aí, ó. Na poesia satírica. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. Isso aqui é a estrofe inicial, né? Na verdade é o refrão, digamos assim, de um dos poemas mais famosos do livro, né? Da parte satírica. Exatamente o poema A Cidade da Bahia, dedicado à cidade da Bahia, onde ele vai fazendo uma série de críticas, né, apontando aí os principais problemas, os principais defeitos da Bahia em todos os aspectos, né? No comportamento humano, no comportamento dos dirigentes, no aspecto social, no aspecto cultural, no aspecto econômico e tal. E como eu falei, vai traçando um painel da Bahia daquela época. Depois, um outro fragmento de um soneto nele, você tem assim, ó: a cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Que nos quer governar cabana e vinha, quer dizer que ele quer governar a nossa terra, a nossa vida, né? Cabana e vinha é a nossa casa, os nossos negócios e tal. Ele diz, não sabem governar a sua própria cozinha e querem governar o mundo inteiro. Um outro alvo muito frequente da sátira do Gregório de Matos eram os dirigentes da época, especialmente o governador da época, Antônio Souza de Menezes, o chamado Braço de Ferro, o qual aparece nesses versos de um outro soneto que começa assim, ó: Senhor Antão de Souza de Menezes, quem sobe ao alto lugar que não merece, homem sobe, asno vai, burro parece. Que o subir é desgraça muitas vezes. Então observe que a poesia satírica dele não tem travas na língua, tá? Claro, eu peguei aqui alguns mais suaves, digamos assim, mas tem alguns em que ele é realmente bem agressivo ali, né? Bem incisivo na sua crítica, na sua sátira. E óbvio, né? Com isso ele fazia muitos inimigos, principalmente inimigos políticos ali na época. Mas como eu volto a insistir, o melhor da poesia do Gregório, ou pelo menos aquela que lhe trouxe mais fama. Por que ele ficou chamado de Boca do Inferno? Por causa dessa poesia satírica.
Temos também aqui exemplos da poesia encomiástica, como essa aqui, ó, ao arcebispo Dom João Franco de Oliveira. Hoje os Matos é a família Matos. Hoje os matos incultos da Bahia, se não suave for, ruidosamente cantem a boa-vinda do eminente príncipe desta sacra monarquia. Então ele pede, né, que toda a sua família exalte, cante, né, esse arcebispo aí, Dom João Franco de Oliveira. E o outro, ó, a ilha de Gonçalo Dias, protetor do poeta. Ó, ilha rica, inveja de cambraia. Cambraia é um tecido, né, muito branco e muito valioso. Então eles, ó, a ilha que causa inveja na cambraia. Fértil de peixe, frutas e marisco. Mais galegos na praia do que cisco. Cisco é sujeira, né? Galego é pessoa, então tem mais pessoas na praia do que sujeira. Mais cisco nos galegos que na praia, mais sujeira nas pessoas do que na praia. Então, o poema todo faz um elogio tremendo, né? A beleza, a limpeza de uma ilha que pertence a esse Gonçalo Dias, que era um dos protetores aí do Gregório de Matos. Então, era uma forma que ele tinha, né, de bajular esse seu protetor, elogiando a beleza, né, da propriedade da ilha, né, que era de propriedade desse Gonçalo Dias aí. Então, quando vocês forem ler o livro, né, o Poemas Escolhidos, lembrem-se disso. A maior parte dos poemas fazem parte da poesia satírica. Gregório se notabilizou pela sua sátira, como grande poeta satírico, o que acaba dando uma probabilidade maior, né, de cobrança desse tipo de poesia aí. E lembrar que nessa poesia satírica você tem referências a uma realidade histórica, cultural, social, econômica da Bahia do século 17, dos anos 600, do período barroco. E aí até a possibilidade de questões de interdisciplinaridade. E se você quiser a análise completa, com todos os detalhes que podem ser cobrados numa prova de vestibular dessa obra Poemas Escolhidos, do Gregório de Matos, é só dar um pulinho lá na nossa plataforma, vestibular.com.br. Eu volto na próxima aula para a gente analisar o segundo tema que compõe os poemas desse livro aí. Um abraço!